Você conhece essa foto? Para quem não sabe falar inglês, essa placa diz que há 4 crianças à venda. Essa foto ficou muito famosa no mundo inteiro, principalmente por mostrar a situação que os Estados Unidos viviam nessa época. Eu sou Ivan Lima e nesse vídeo eu explico o contexto da foto e o que aconteceu com as 4 crianças que estavam à venda. Mas antes de irmos direto ao assunto, que tal você se inscrever no canal? É fácil, rápido. E se você ativar as notificações, ainda fica por dentro dos vídeos que saem no canal todos os dias. Ok? Então vamos lá. Década de 1940. Os Estados Unidos ainda era um lugar tumultuado para se viver, principalmente por causa da Segunda Guerra Mundial. Quando a guerra finalmente terminou, em 1945, as marcas deixadas por ela eram evidentes. Alimentos e suprimentos estavam escassos, principalmente para as classes mais baixas. A recuperação levou anos e a Guerra Fria deixou as relações internacionais tensas. Em 1948, a fotografia tirada das crianças à venda mostrava exatamente a vida das pessoas naquele tempo. Não que haja justificativa para uma mãe vender seus filhos, mas a imagem pode servir como um resumo das dificuldades que os norte-americanos estavam passando. No caso, a mercadoria que estava sendo vendida se tratava de Lana, de 6 anos, Ryan, de 5, Milton, de apenas 4 e Suellen, de 2. A mãe, chamada Lucille Shaliful, estava chorando enquanto escondia seu rosto do fotógrafo. E, por incrível que pareça, ela estava esperando mais um filho. Ao ser publicado em um jornal de Indiana, a legenda dizia o seguinte: um grande letreiro de à venda em um quintal de Chicago conta silenciosamente a trágica história da família Shaliful, que enfrenta o despejo de seu apartamento. Sem lugar para se virar, o motorista de caminhão de carvão desempregado e sua esposa decidem vender seus 4 filhos. A senhora Lucille esconde seu rosto da câmera enquanto seus filhos a encaram com espanto. Essa foto foi feita no dia 4 de agosto de 1948, na cidade de Chicago, e foi publicada em vários jornais ao redor do mundo. Lucille, que na época tinha 24 anos, e seu marido, Ray, estavam sendo despejados de seu apartamento. Ray tinha perdido o emprego como motorista de caminhão de carvão. Diante desse cenário e da difícil tarefa de alimentar 4 crianças, eles tiveram que optar por vender seus filhos. Ninguém sabe ao certo quanto tempo a placa permaneceu no quintal, mas alguns membros da família já revelaram que a mãe recebeu um dinheiro por causa da exibição da foto. Mas afinal, que destino tomaram essas crianças? O que foi que aconteceu com elas depois dessa foto? Segundo informações do The New York Post, os irmãos tentaram uma aproximação no ano de 2013 e conseguiram se encontrar. Que tal começarmos por Ryan? Sua certidão de nascimento mostra que ela nasceu na casa de sua mãe, em um bairro no sul da cidade de Chicago. Mesmo tantos anos depois, ela ainda guarda o vestido xadrez marrom e branco e a calça verde de seu irmão, do dia em que os dois foram vendidos. Eles foram comprados por um casal e levados para morar em uma fazenda. No dia 27 de agosto de 1950, pouco mais de 2 anos depois da foto ser tirada, Ryan foi vendida por míseros $2. Segundo ela conta, sua mãe precisava de dinheiro para jogar no bingo. E o homem que ela estava namorando na época não queria as crianças por perto. Vocês têm noção do quanto deve ser arrasador sua mãe te vender por causa de um jogo de bingo e porque o namorado dela não gosta de você? Como seu irmão Milton estava chorando ao lado, o casal resolveu levá-lo também. Mesmo não tendo documentos para provar que ela foi adotada, ela tem fotos do anuário escolar e obituários posteriores da família, que sustentam sua alegação de que o casal mudou seu nome de Ryan para Beverly e o nome de Milton para Kenneth.
Em uma reportagem de 2013, Ryan disse que estava usando as redes sociais, com a ajuda de seu filho, para tentar encontrar seus outros irmãos e tentar conhecer um pouco dos seus parentes que ficaram perdidos. E, felizmente, ela conseguiu encontrar Milton por causa de um e-mail que ele enviou para ela. Ryan disse que, quando foi levada pela sua família adotiva, ela e seu irmão passaram a morar em um lugar abusivo, onde eles ficavam frequentemente presos e eram obrigados a trabalhar no campo. No final da adolescência, Ryan conta que foi sequestrada, abusada e, infelizmente, acabou engravidando. Ela então foi enviada para um lar de mães solteiras, onde passou um bom tempo. Depois, ela até voltou a morar com o casal, mas seu bebê foi dado para adoção. Ryan conta que quando tinha 17 anos, ela resolveu sair de casa e nunca mais voltar. Ela também relatou que quando tinha 21 anos, até se encontrou com sua mãe biológica, mas pelo fato dela não expressar arrependimento e nem remorso, o encontro não foi tão agradável assim. Milton também relatou que sofreu muito quando foi comprado. Segundo ele, no primeiro dia dele na fazenda, ele foi amarrado e espancado pelo pai adotivo. Milton disse que seu pai queria que ele fosse um escravo na fazenda, e só por isso tinha comprado ele. Depois da primeira agressão, a mãe adotiva dele o limpou e disse que agora ele seria um rapazinho. Mas, mesmo assim, o pai adotivo continuou abusando dele. Depois de muito tempo sofrendo abusos, Milton foi morar com um tio e uma tia para ajudá-los a entregar ovos. Na fase adulta, Milton teve alguns problemas com a polícia. Certa vez, ele agrediu um policial, o que o fez ir para um tribunal. A justiça declarou que ele era uma ameaça para a sociedade e o mandou para um hospital psiquiátrico. Lá ele foi diagnosticado com esquizofrenia e ataques de raiva. Em junho de 1967, ele foi libertado. Ele foi para Chicago, se casou e depois foi morar em Tucson, no Arizona. Segundo Milton, ele foi passar cerca de um mês com sua mãe em 1970 e ela o expulsou, quando ele brigou com seu segundo marido. E assim como no caso de Ryan, Milton disse que sua mãe nunca pediu desculpa por tê-lo vendido. Já no caso de Suellen, ela foi adotada por um casal com sobrenomes Johnson e foi criada não muito longe da casa de sua mãe biológica. Segundo os irmãos, Suellen tinha alguns documentos que provavam que ela tinha sido adotada, mas acabaram sendo queimados em um incêndio. Em 2013, quando os irmãos tentavam se conectar, Suellen estava muito doente, mas ao rabiscar um papel, ela conseguiu dizer que estava muito feliz por se reunir com sua irmã Ryan. Elas se reuniram no início de maio na casa de Suellen e compartilharam fotos e roupas antigas, sempre contando as histórias que envolviam cada objeto. A reunião foi emocionante, principalmente pelo fato de Ryan imaginar que essa seria a última vez que ela veria a irmã, pois ela estava muito doente. Mas Suellen, antes de morrer, queria que as pessoas soubessem quem eram as pessoas por trás da icônica foto. Momentos depois, Suellen também compartilhou o que pensava sobre sua mãe biológica, declarando as seguintes palavras: ela precisava estar queimando no inferno. Infelizmente, pouco tempo depois do encontro das irmãs, Suellen acabou falecendo devido a uma doença pulmonar. A outra irmãzinha, Lana, não pôde reencontrar seus irmãos, pois ela acabou morrendo em 1998 em consequência de um câncer. Eu quase ia me esquecendo. Ainda tem o caso de David McDaniel, que também estava na foto, mas dentro do ventre de sua mãe. Ele nasceu no dia 26 de setembro de 1949 como Belfort Chalifou. Segundo os registros, ele foi adotado por um casal que mudou seu nome. Os documentos mostram que ele foi adotado no dia 16 de julho de 1950. E quando foi tirado de sua mãe, estava sofrendo maus tratos. Mas diferente dos outros irmãos, David teve uma boa criação,
com pais amorosos. Ele passou um tempo nas Forças Armadas dos Estados Unidos e, até as últimas notícias que conseguimos dele, ele estava dirigindo o caminhão-reboque em Washington. Segundo David, sua mãe se livrou de todos os filhos, mas, curiosamente, ela teve mais 4 filhas depois disso. Ele conta que até tentou fazer contato com as irmãs mais novas, porém, os telefonemas nunca foram retornados. David também relatou que viu sua mãe biológica uma vez, que ela disse que ele se parecia com seu pai, mas que nunca chegou a pedir desculpas pelo que fez. Essa foi a triste história dos irmãos, que foram colocados à venda pela própria mãe. Eu me despeço por aqui. Até a próxima. Tchau.